Começando. Vamos lá, já estamos ao vivo. Começar esse nosso bate-papo hoje, que é mais uma aula sobre uma aula de história. Não, já está ao vivo agora. Já entramos ao vivo agora. Vamos lá, já estamos ao vivo. Só vou pedir, deixa eu só organizar aqui para não ficar repetindo o som. Desliga teu som aí, Roberto. Não, do YouTube tá ligado. Cláudio, você está onde? Em São Paulo, é Cláudio? São Paulo. Você alguma vez cruzou com o Magnus Farcar aí? Magnus mora há muitos anos também aí. Vamos lá. Eu acho que nos anos 90. Acho que nos anos 90. Para a gente começar esse bate-papo aqui com 3 ex-presidentes do DCE. Estamos com Hugo Manso, Cláudio Oliveira, com Antenor Roberto. Para a gente começar esse bate-papo e vamos começar logo, assim, de cara. Peraí, deixa eu desligar aqui para não dar. Então, já vamos começar logo esse bate-papo de cara, passando para Hugo Manso, que foi o primeiro presidente do DCE, né? Engenheiro, professor do IFRN, né? Mas, quer dizer, primeiro dessa turma que está aqui na sala, né? Primeiro vem Moisés, depois de Moisés, eu fiz uma colinha. Foi João, depois de João vem Hugo. Então, Hugo, como é que começa essa história toda aí no DCE? Como é que começa a sua militância política aí nessa história toda aí? Bem, gente, boa tarde. Hoje um sábado à tarde, dia que nós fazíamos reuniões lá no movimento estudantil, né, Cláudio? O Cláudio lembra das reuniões. Sempre sábado à tarde era um sofrimento. Ninguém podia ter outra agenda. Dá um abraço ao meu amigo Antenor Roberto, nosso vice-governador. Antenor é mais jovem dessa geração aqui. Antenor foi quem chegou mais jovem. Mas eu queria fazer uma referência primeira, já que o tema é a redemocratização, na década de 80, né? Nós só fizemos movimento na década de 80, só houve essa participação atuante nossa, porque algumas pessoas começaram antes de nós. Então é sempre necessário a gente fazer esse destaque, que teve uma geração de 68 que sofreu muito mais, numa conjuntura muito mais difícil. A nossa geração, pelo menos a minha percepção, nós já pegamos uma ditadura desmoralizada, já com muitas possibilidades de nós fazermos luta política. Mas eu quero aproveitar que estamos aqui representando 3, digamos assim, grupos políticos importantes da redemocratização brasileira, e em particular aqui no Rio Grande do Norte, fazer referência àquelas pessoas que me foram referências importantes nesses ambientes. Primeiro, a Sérgio Diebe. Eu, como estudante de engenharia, calouro, entrei em 78 na universidade. Eu me lembro que a minha primeira imagem de movimento é uma viagem que eu fiz no ônibus da universidade e que Sérgio Diebe estava nesse ônibus. Como estudante de arquitetura, já uma liderança para além da universidade, Serginho já tinha sido candidato a vereador, etc. Né? E era um cara mais ligado ao Partidão, né? Que é o grupo que o meu parceiro Cláudio Oliveira fazia movimento estudantil nesse grupo, a turma do jornal Voz Operária. Né? Voz da Unidade. Voz da Unidade, exatamente, Voz da Unidade, desculpa. A Operária era a TLP. A nossa que era a tribuna da luta operária, né? Da luta operária, que eu quero aqui fazer uma referência a Glênio Sá. Né? Glênio Sá, aquele cara que tinha mais idade que a gente, já vinha de uma experiência de luta armada, de guerrilha do Araguaia, de ex-preso político. E eu conheci Glênio ali no setor 3 e 4, que era o meu ambiente. Eu, estudante de engenharia, a gente tinha aulas no setor 3 e no setor 4. Então, foi ali na cantina de Zeca, que liga o setor 3 ao setor 4, que eu conheci Glênio. Ele era uma figura diferente da gente. Nós, assim, jovens da classe média, entrando na universidade, e Glênio, um cara já mais maduro, já com outra bagagem, e foi o cara que na minha maneira de ver, posso ter erros na memória, mas o cara que levou a discussão do PCdoB para dentro da Universidade Federal.
E no nosso grupo, assim, mais dentro do ambiente do PT, né, naquele processo ainda de formação do PT, a figura de Moisés Domingos, que foi o cara que também havia feito o movimento antes, já tinha um pouco mais de idade que nós, e chega na universidade com uma experiência de ex-preso político, participando de grupos organizados, e calouro, ele ingressou na universidade em 79, e ainda calouro ele se elege presidente do DCE lá pelo final do ano. Tipo, novembro de 79, Moisés é eleito presidente do DCE. E eu ali, na engenharia, ainda muito estudante, passo a participar do movimento de verdade lá pelos anos, depois da eleição de Moisés, eu era muito calouro ainda, e me elejo presidente do DCE em 82. Então, teve a eleição que Moisés, a chapa Aroeira de Moisés, depois veio a chapa vitoriosa com João Emanuel, que João era ligado a esse movimento do Partidão. Houve greve, o calendário, a gente não conseguia fazer as eleições na data correta, porque o movimento docente começava uma jornada de greves, a formação da ADURN, que foi outra referência muito importante para todos nós, os professores visitantes que chegavam em Natal, todos da geração 68, Carlos Eduardo Lins, um jornalista consagrado, Ângela Tigre, Salete Machado, Roberto Hugo Bachiovski, eram muitas figuras interessantes que vinham de fora, que se somavam às lideranças locais. Sebastião Carneiro, que veio de fora, se somaram a Valdson Pinheiro, a Marlúcia, e a figuras nossas aqui, e nós, estudantes, ficávamos ali aprendendo com eles lá no auditório da biblioteca. Então, assim, a referência que eu tenho do movimento estudantil dos anos 80 é de nós crescermos, a universidade muito importante para Natal, era o ambiente que se tinha para fazer política, e os grupos de esquerda, o MR8, o PCB, o PCdoB, e as diversas vertentes internas que formavam o PT, buscando se construir no movimento estudantil universitário. Era lá que se recrutavam os futuros quadros. E aqui estão 3, digamos assim, produtos dessa luta, né? Eu, Cláudio Antenor, nós trilhamos um caminho político, profissional, ideológico, a partir do que nós aprendemos com essa outra geração que veio antes de nós. Eu acho que tanto Cláudio como Antenor hão de concordar que foi Sérgio Diebe, foi Moisés Domingos, foi Glênio Sá, foram essas figuras que abriram digamos assim, o ambiente democrático para que nós fizéssemos aquelas mobilizações todas que foram possíveis. Então, parabenizar você, Rômulo, parabenizar a todos e todas que fizeram a luta pela Lei Aldir Blanc, que é um produto muito, muito, muito importante nesse momento tão difícil da nossa história. Obrigado, Hugo. E assim como a gente está aqui no YouTube já, com Tereza também mandando um abraço, Eveline Macedo, Moacir Barros, Elison Cal, Ana Luísa Gugel, todo mundo aqui comentando a gente já começa aqui, bastante gente no YouTube aqui falando com a gente. E na verdade, assim, é um resgate histórico do Rio Grande do Norte, a gente, né, poder ter vocês 3 aqui e falar um pouco sobre o que foi todo esse movimento estudantil, o que foi toda essa turma que começou lá atrás, numa época que a ditadura estava desmoralizada, mas não estava menos violenta, não, né? Assim, tanto que o próprio Hugo teve o nome ligado ao SNI naquele movimento lá que a gente vai falar daqui a pouco, quando teve lá na reitoria. Mas quem vem aí depois de Hugo, né? Aí Christian foi presidente, e aí depois de Christian, quem vai ser presidente do DCE é Cláudio. Cláudio, que é um cartunista que foi estudar na Tchecoslováquia. Né? Participou do Pasquim, ou seja, a gente está falando de um cara que tem várias histórias que poderia, né, contar aqui para a gente do que foi essa militância que surge lá na universidade, né, em comunicação social lá na universidade, né? Seja bem-vindo. Opa! Rômulo, obrigado aí, né, pelo seu convite de participar, né, daqui da live. Quero saudar todos que estão nos vendo e ouvindo, né? Saudar aí Antenor, né, Hugo Manso, meus colegas, né, de DCE, de Movimento Estudantil.
acho que Hugo foi muito feliz, né, ao retomar, né, o fio da meada, né? Eu acho que foi muito importante essa... Eu entrei na universidade em 1982, né, na década de 80, mas a década de 70 foi uma década importante, né, de retomada dos movimentos sociais, né, e de retomada da UNE, né? Foi aí no final, acho que em 79, né, 70, né? Nós tivemos, em 74, uma grande derrota do regime na eleição de 74, né? Abriu uma nova conjuntura que permitiu a retomada dos movimentos sociais, inclusive as grandes greves do ABC Paulista, né? Em 77, aqui na Faculdade de Direito, a volta, né? O pedido da reconstituição do país, com a carta, né? Em 77 aqui, dos estudantes da Faculdade de Direito. Enfim, e eu me lembro que, apesar a década de 80, apesar das grandes dificuldades, né, o pessoal da nova geração, a década de 80 é chamada a década perdida na economia, né, de grande estagnação econômica. Nós tivemos a maior recessão econômica, né, do país, de 81 a 83, né, com muita miséria, muita fome. Não havia os programas de proteção social que havia hoje, a Previdência Universalizada, o LOAS, o Bolsa Família, né? Então, nós tivemos uma conjuntura muito difícil, mas de grande esperança, né? Nós fazíamos política estudantil, todos nós, com grandes esperanças, porque nós estávamos concretamente avançando no processo democrático, né? E, com isso, uma possibilidade de melhorar as condições de vida do povo. Eu numerei aqui, por exemplo, a década de 80, quando eu entrei na universidade, em 82, foi o ano das primeiras eleições diretas para governadores em todo o Brasil. A última havia sido em 65, né? Então foram eleições gerais, né? Aí, 83 e 84 foram o ano da campanha das diretas já, né? Que nós mobilizamos, todos nós aqui, Hugo, Antenor, nós participamos como representando entidades estudantis no Comitê Pró-Diretas do Rio Grande do Norte, né? Na época, o Cris era o presidente do DCE, eu era presidente do DA de Chinchila, eu não sei se o Hugo estava no DACT, eu não sei, né? A Antenor no Centro Acadêmico de Direito. O Hugo estava candidato a prefeito de Natal, né? E depois tivemos, né, o fim do regime autoritário, em 85, as primeiras eleições diretas nas capitais, né, com o Hugo candidato, muito bem. Né? Tivemos em 86 as eleições, né, para a Constituinte, em 87 né, os trabalhos da Constituinte, em 88 a promulgação da nova Constituição, que restabeleceu, trouxe de volta para o Brasil, né, o regime democrático, ao Estado de Direito. E, enfim, em 89, as primeiras eleições para presidente da República. Né? Então, foi uma década de muita luta, muita mobilização estudantil, e olha, era uma mobilização que a gente fazia com bom humor, né? A gente ia para as ruas, ninguém vedava o rosto, não tinha ódio, era sem ódio e sem medo, né? Era com o espírito de luta, com o espírito de juntar as pessoas, né? De respeitar as diferenças, né? De convergir para o grande objetivo do Brasil, naquele momento da sociedade brasileira, que era a redemocratização do país. Então, foi um período difícil, né, de seca no Rio Grande do Norte. Quando eu entrei em 82, o Rio Grande do Norte estava no plano de emergência, né? Então, foi um período difícil, mas de grandes esperanças, né? A gente fazia política estudantil, organizava as entidades, né, com esse ânimo, né, de entusiasmo pelo avanço democrático, pela redemocratização do país, né? Essa era a grande questão que eu queria ressaltar. E foi acho, talvez, o momento mais importante e que repercute até hoje, né? Assim, realmente foi uma geração grande. E aí um Currais novense vem para a capital e vai ser presidente do DCE logo depois também, né? Nesse período aí de efervescência pré-constituinte ainda, né? Uma universidade ainda muito elitista, uma universidade que ainda tinha uma reitoria muito conservadora, mas aí Antenor chega também para trazer essa interiorização, né? Esse lado mais interiorano para
a UFRN, né? Antenor, fala um pouquinho como você chegou ali. Boa tarde a todos os internautas, a você, Romulo Scaff, nosso querido Cláudio Oliveira, que fazia um tempão que a gente não via, e o querido Hugo é um querido, mas a gente está sempre se vendo, já é vovô, né? Tá curtindo aí já o netinho, né? Os que me antecederam bem já caracterizaram. Nós somos exatamente. Nós somos a geração que se beneficiou de uma geração anterior, que realmente enfrentou a dureza do regime militar, e nós vivemos esse período da redemocratização. Ou seja, nós pegamos desde a questão da anistia e passando por todas essas etapas que Cláudio e Hugo se reportaram. As eleições gerais, nós tivemos o colégio eleitoral com Tancredo, que vem a morrer e não assume, então temos o governo de transição do Sarney, que teve uma concertação democrática e deu consequência a isso, seguida do processo constituinte. A nossa universidade, do qual nós somos originários, eu comecei no curso de Geologia, porque eu vim egresso da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, cheguei a estagiar na minha cidade, Currais Novos, na mina Brejuí, mas passei só um ano no curso de Geologia e depois mudei para Direito. E foi nessa passagem para o curso de Geologia que eu encontrei, como o Hugo falou, das lideranças que foram referências para nós, exatamente encontrei Glênio Sá, com toda aquela questão em torno dele de ter participado da guerrilha do Araguaia, não é? E, então havia toda uma mística em torno disso, mas Glênio foi se firmando como liderança no Centro de Exatas, que pegava química, matemática, geologia, né? E tivemos ali também o Christian, que foi, porque nesse quadro que nós estamos aqui, falta um presidente na sequência, que é o Christian. Porque a gestão do Christian veja bem, a questão das correntes eu acho que vocês vão explorar em outro momento, né, no debate, Scaff. Mas aqui estão bem representadas as correntes. Só que o Christian, com a capacidade que ele tinha de ser uma liderança muito consensual, ele terminou tendo uma experiência única, não sei se você lembra, Cláudio e Hugo, que foi uma gestão comum que nós tivemos em aliança com as tendências do PT, que o Christian era o presidente, embora a nossa força política fosse minoria. E foi exatamente naquele momento da crise das universidades, da crise de verbas, em que a questão dos restaurantes universitários estavam na pauta do governo com restrições e que teve a chamada ocupação da nossa reitoria. Foi uma batalha também de muita repercussão. Mas foi como o Cláudio disse, lembrou, nós éramos um movimento estudantil com muita responsabilidade. Tanto os movimentos de rua, porque havia greve dos professores, tanto é que nenhum de nós, pelo menos eu não consegui terminar minha gestão dentro do prazo, tive que postergar. O Hugo falou que a dele também, não me lembra de Cláudio, porque havia as greves dos professores. Então, ela alterava os calendários acadêmicos e, portanto, também das eleições. Eu mesmo tive que fazer um outro vestibular para entrar no outro curso da universidade para poder concluir meu mandato de presidente do DCE. Então, nós enfrentamos essas campanhas das diretas já, foi uma experiência fantástica. Ou seja, a gente ia para as ruas em mobilização, também fazíamos mobilização com os professores na greve deles, havia uma integração com a luta dos servidores, mas sempre, como o Cláudio e o Hugo já fez referência, nós éramos um movimento muito politizado. Nós realmente tínhamos a nossa cara limpa nos debates, apresentávamos nas nossas pautas, e a ocupação da reitoria foi uma grande demonstração de responsabilidade. Quer dizer, foram dias de ocupação, mas sem qualquer violação do patrimônio público. Foi também uma grande experiência que nós tivemos. Então, e aí, nós aqui representamos essa geração que se beneficiou daqueles que foram perseguidos, torturados e mortos pelo regime militar, e Glênio era até um sobrevivente desse processo, que foi da guerrilha do Araguaia, e nós soubemos dar consequência a esse espaço político, com as eleições todas, que Cláudio já falou, e as campanhas também, e graças a essas lideranças, que algumas delas se tornaram parlamentares, Diep se tornou parlamentar, Volber Júnior se tornou parlamentar, o próprio Hugo se tornou parlamentar, depois o Mineiro também, que participou das lutas da ocupação da reitoria, veio a se tornar parlamentar. Então, nós tivemos também esse momento em que, da universidade, esses quadros foram trilhando experiências no parlamento e agora, mais recentemente, no Poder Executivo. Eu queria primeiro agradecer a presença de novo de todos vocês três. A gente está com uma audiência maravilhosa aqui. Tereza Freire cumprimentando tanto o Cláudio como o Antenor, falando do quão bom é o gestor que a gente tem aqui, o nosso vice-governador, mas também está a Júlia Mafra, Pedro Gor, que está aqui, George está aqui, Ana Luísa está aqui, Pedro Henrique também, Fafá,
Viana, Ariane Barros, Ana Luísa Gurgel, Wagner Xavier, Paulo César, assim, então, bastante gente aqui no YouTube aqui agradecendo vocês, muita gente relembrando da época que estava junto com vocês ali também. E o George Cano também fez movimento estudantil, ele se tornou parlamentar também, foi vereador aí com o Pedro. E aí era onde eu queria chegar. A gente que está aqui hoje, na verdade, fazendo as nossas experiências no estúdio da DHNet, né? Ou seja, pela primeira vez a gente está transformando numa pós-TV também todo esse trabalho que a gente tem aqui na DHNet, mas eu queria perguntar para Hugo, assim, como é que era esse movimento estudantil ligado à política? Tinha muita reunião para se falar sobre política, para se debater política, embora tem 3 correntes aqui, e não foi proposital, foi ocasional as 3 correntes, não foi premeditado que fosse essas 3 correntes, mas eu fico feliz em saber que, mesmo com pensamentos, às vezes, divergentes, estava sempre todo mundo junto, todo mundo brigando por uma educação de mais qualidade, né? Como o Antenor falou, a maioria se lançou na política, mas havia muita reunião para se estudar política também, né? Não era só vamos fazer política e sair brigando, e sair gritando, e sair lutando um contra o outro, né? Como é que era esse movimento? Me parece que era muito harmônico tudo isso. Hugo. Rômulo, nem tão harmônico assim. Antenor fez uma referência à responsabilidade. Nós éramos muito jovens, mas Antenor fez essa referência à responsabilidade. Eu acrescentaria a qualidade da nossa militância. Nós líamos, apesar de muita repressão ainda haver, a ASE continuava. A ASE tinha uma salinha ali perto era no porão ali da biblioteca. Mas a gente recebia, todos nós usávamos uma bolsa, pelo menos no início dos 80, todo mundo usava uma bolsa tiracolo. Tinha até um militante nosso famoso, Bosco Cariri, que ele trazia uma bolsa especial lá do Ceará, que era ele fazia propaganda da bolsa no corredor, porque a bolsa tinha multiuso. E uma das características nossas era receber texto. Eu recebia texto todo dia de um grupo diferente. O PT tinha, na sua origem ali, na universidade, o PCBR era muito forte aqui no Nordeste, mas tinha pouca atuação na universidade. Quem tinha força na universidade era o MEP, era a AP, o restinho de pessoas da AP. Aí surgiu uma organização chamada PRC, tinha a DP, Democracia Proletária. Eu me aproximei de uma outra organização chamada DS, Democracia Socialista. Aí tinha a turma do jornal O Trabalho, que era um grupo forte no Sul. Tinha a Convergência Socialista, que depois originou o PSTU. Aí tinha os textos do MR8, do PCB, do PCdoB, né? Acho que houve algum problema de conexão. Acho que o Hugo deu um cortezinho na fala de... Mas ele já volta a falar com a gente já. Enquanto ele... Oi, Hugo, tá dando uma falha na tua voz. A gente vai continuar aqui, aí vou pedir para você retornar para a sala. Pronto, enquanto ele reorganiza ali, falar, Cláudio, e aí? Você chega para fazer comunicação, aí nessa universidade que está efervescendo, esse pessoal todo que está ebulindo aí de direta já, de primeiras eleições, ainda tinham medo dos militares, mas os militares também já não perde a primeira, né? Porque parece que o comício do Alecrim, eu acho que foi 83, 84, por aí. Acho que 84. O começo das diretas, acho que foi 84, né? Foi quando perdeu a primeira, né? Não foi quando passou quando perde a de Oliveira, né? Teve um primeiro comício, realmente, no Alecrim, né, que foi um comício menor, do Comitê Pró Diretas. Depois teve um segundo, o grande comício, que já foi aí, já em 84, né, que reuniu aí as grandes lideranças partidárias, né? O primeiro foi um pouco mais restrito, mais dos movimentos sociais, né, com alguns partidos, né, mais à esquerda, mas o outro
o grande que houve, né, acho que na Gentil Ferreira, foi um comício bem mais amplo, né? Eu comecei a fazer charges políticas em 1977, né? Em 76 eu entrei na tribuna, em 77, quando o Enfio foi morar em Natal, né? Eu tive contato com ele, ele me convidou para participar do Pasquim, e eu comecei então a fazer charges políticas e a me politizar, né? E a participar dos movimentos, colaborando com charges, né, cartoons, para os movimentos sociais que estavam ressurgindo em Natal, o Comitê da Anistia, o Comitê pró-constituinte, né, que o pessoal do Partidão atuava ali, né? E, enfim, eu comecei então a não ter uma militância política organizada ainda, né, mas a participar intensamente da vida, né? Ali participando, eu lembro que eu fui eu, pela primeira vez, vi Sérgio Diebre falando lá na Praça Padre João Maria, num protesto contra o aumento de passagem, de ônibus, né? E quando eu entrei na universidade, eu entrei, né, já com alguns contatos, e eu tinha um primo, né, terceiro, que tinha sido da primeira diretoria da primeira diretoria da UNE, de reconstrução da UNE, que era Vladir Gomes, né? E que era ligado ao MR8, mas eu me vinculei ao velho Partidão, né? Que tinha, né, uma determinada proposta de fazer a frente ampla, né? Que já era desde o 67, né, logo após o fim do regime, de juntar aí todas as forças democráticas de diferentes, né, correntes, desde comunistas, socialistas, sociais-democratas, liberais, né? E a nossa visão na universidade também era de que o movimento estudantil deveria expressar, né, essa ideia da frente ampla, no sentido de juntar as diferentes forças políticas do país para conquistar a redemocratização, né? Então, quando eu pessoalmente, né, fui eleito para o DCE, né, a nossa chapa era uma chapa que tinha vários estudantes ligados ao Partidão, mas também muitos estudantes não ligados, né, ao Partidão. Juntávamos com, inclusive, um pessoal. Na época, né, quando eu entrei, o PCB, assim como o PCdoB, eram partidos não legalizados, né, ainda vivíamos sob um regime autoritário. O PCB e o PCdoB só conseguem ser legalizados, acho que em maio de 85, né? Então, e nós atuávamos dentro do MDB, né? E dentro do MDB havia estudantes, né, a diversas correntes, e também o PMDB Jovem, que eu participei desde 79, as reuniões do PMDB Jovem eram no escritório de Roberto Furtado, ali em Petrópolis, né? Então, tinha também estudantes liberais, né? Estudantes sem, digamos, uma definição ideológica muito estrita, né? E nós juntamos todas essa estudantada sem necessariamente ter um atestado ideológico, né, para fazer da entidade estudantil, né, um instrumento de representação do conjunto, né, e, nesse sentido mais amplo, de fortalecer as entidades estudantis, né, organizar a sociedade civil na luta para a redemocratização do país, além, é claro, evidentemente, né, de conquistas de melhoria das condições de ensino em sala de aula, né, até em coisas prosaicas, como o bebedor, que não gelava água. A gente ia lá, ó, o bebedor tem que servir água gelada, imagine Natal, tão quente, né? Desde coisas pequenas, bem específicas, até essas questões gerais, né, da sociedade brasileira, que nós estávamos ali enfronhados, né, envolvidos, entusiasmados, né, com o processo, o avanço, né, da sociedade brasileira nessas conquistas democráticas. Então, a minha visão, né, a minha orientação política, a quem eu me vinculei, né, que tinha figuras que tinham sido líderes estudantis, por exemplo, o Hermano Paiva, né, que foi deputado, tinha sido líder estudantil em 68, Gileno Guanabara também, né, e até antes, algumas figuras vinculadas como ao PCB, como o Antenor deve se lembrar, do professor Hélio Xavier de Vasconcelos, que foi líder estudantil na década de 50, né, citou aquela frase maravilhosa, né? Nem que tudo cesse, nós não cessaremos, né? Acho que de Amaro Cavalcante, né? Então, quer dizer, eu peguei esse leito aí, essa tradição, enfim, a tradição da luta do povo brasileiro, né? Que todos nós estávamos, de uma forma ou de outra, vinculados. O Antenor, aí basicamente toda essa
fervura que existia naquela época, né? Antes de eu terminar a sua pergunta, eu quero agradecer o pessoal do YouTube, que é quem está dando audiência para a gente. Então, Oliveira, advogado, Xavier, Wagner Xavier, Paulo César, Elizabeth Freitas, Ana Luísa Gugel, Antônio de Lisboa, Maristela Gomes, Wesley Ramalho, Ivonete Oliveira, falando que se reunia muito lá na residência universitária, né? Tinha muita, eu posso citar ele, né? muita gente lá, e essa fervura toda, esse debate, essa discussão vem, né, na ocupação da reitoria, que foi aí o ponto máximo, né? Eu acho que ainda era Diógenes o reitor, ou já tinha mudado para o outro? Geribaldo Barros, né? Isso. Quando tem essa ocupação lá no RU, que foi, vamos dizer assim, o ponto auge, né, dos anos 80 do movimento estudantil. Acho que de repente com uma maior repercussão, que a gente descobriu ano passado que Hugo chegou a ter nome no SNI por causa disso, né? Mas entendeu como é que foi essa... De fato, rapidamente pegando sua pergunta, a questão das reuniões era isso, a gente vivia em reuniões, quer dizer, nossa juventude era em reunião. Essas campanhas não terminavam, era a campanha do DCE, quando não era a campanha do DCE era do centro acadêmico, que as forças disputavam também. Eram essas manifestações de rua que existiam, apoiando o professor, a luta dos professores. Era a gente pregando faixa, né, com grudes, escrevendo em faixas de papel. Então, aí depois é que a gente tinha direito a sair para uma biritinha ali no chamado Baixo Leblon, que a gente chamava, mas final de semana era reunião e essas colagens. E o seguinte, as reuniões não eram reuniões curtas, não, porque os nossos documentos tinham avaliação da questão internacional. A avaliação é uma avaliação que começava sobre o mundo, que todo mundo tinha que estudar geopolítica, entender de mundo, para poder contextualizar o Brasil e, ao contextualizar o Brasil, para chegar na luta específica da educação e, dentro da educação, a luta dos estudantes. Então, por aí você tira as horas que essas reuniões não duravam e as polêmicas. E olha que eu era de uma organização com centralismo democrático, com a de Cláudio também, e a de Hugo ainda tem que enfrentar as pluralidades de documentos, né, Hugo? Então, era nosso para poder chegar nisso aí. Tinha um debate, que eu não lembro se vocês acompanharam, sobre a paz mundial. Sim, tudo era. E aí tem as vinculações internacionais, e é o seguinte, e aí tinha a questão de Albânia, a questão da União Soviética, enfim, era uma China. Quando surgiu tudo isso, o Sindicato de Solidariedade na Polônia, foi uma polêmica, porque era uma loucura. E um outro dado que fez essa politização nossa melhorar muito também é que a gente tinha uma solidariedade com a luta dos trabalhadores. Então, tanto no comício das diretas que Cláudio falando aí, nas remissões que faz, com os dirigentes da Associação dos Professores, que hoje é um sindicato, mas não é com associação, e também da questão dos servidores, é que a gente fazia, então, uma aliança com a luta dos trabalhadores. E daí porque essas referências que Cláudio faz de pessoas, e nós tínhamos, como tinha o Alírio Guerra, que foi ser um dirigente do partido também importante, e havia essa integração entre luta dos trabalhadores e a luta na área da educação conosco. Então, isso foi um processo também muito de aprendizado sobre a questão dos trabalhadores. E a ocupação da reitoria, que foi na gestão do Christian, era muito complicado para nós, porque nossa força política, que era a Viração, porque como a gente vivia, como o Cláudio disse, ainda na clandestinidade enquanto partido, então eles se apresentavam numa corrente mais ampla e nós também chamada Viração, porque dentro da Viração é que tinha um núcleo ainda dos comunistas que se reunia, mas tem aquelas reuniões que só podia ser do núcleo dos comunistas, que aí a gente tinha que se desencontrar mais, não podia ser reunião divulgada. Então, eram reuniões mais restritas. Aí, quando era a reunião da Viração, é que você podia fazer dentro da universidade, de forma mais aberta, reunindo estudantes que não tinham nenhuma vinculação partidária. E, na nossa gestão, que mais adiante, se tiver espaço, a gente pode explorar também, Cláudio vai falar da dele, Hugo, é que o Genibaldo Barros, eu já peguei e digo que ele, diferente do Diógenes, que exatamente fazia aquela política ainda muito daquele período mais... do início da transição democrática, mas o Genibaldo já era um liberal por formação. Então, isso permitiu que, na nossa gestão, que eu fui presidente do DCE, nós avançássemos com os professores
e com os servidores na questão, por exemplo, de uma questão de um regimento de estatuto novo para a universidade, cuja democratização que a gente queria para o Brasil, a gente fundava também na UFRN fazendo a eleição direta para reitor, que vai ser exatamente uma grande conquista nossa, vai ser a eleição direta para reitor. E nós éramos muito engajados, os estudantes tinham suas preferências, mas foi até o irmão de Diógenes, foi o Daladia da Cunha Lima, o primeiro reitor eleito pelo voto direto na nossa universidade. Então, mas ao mesmo tempo que havia o liberal Genibaldo à frente da reitoria, nós ainda tínhamos as forças de repressão, os órgãos de informação. Tanto é que quando a gente vai fazer aquela exibição do filme Je vous salue Marie, do Godard, se eu não me engano, de grande repercussão, e havia uma orientação da UNE, e eu soube até que o nosso presidente atual da UNE está aí também na live, o Iago, além do Gork, que você já se referiu aí, que é líder estudantil, nós fomos detidos e conduzidos para a Polícia Federal, houve todo um processo do inquérito, e o nosso advogado, nosso das lideranças estudantis nessa questão, foi até o pai do Walter Nunes, que era contemporâneo nosso de faculdade, o pai dele, e hoje Walter Nunes é até juiz federal. Então, tivemos todas essas ligações aí. Na época, nós temos também o saudoso Marcos Dionísio, que é uma liderança muito importante da gente referenciar aqui, porque eu queria só dizer isso, a gente era um movimento estudantil com essa erudição, com esse grau de leitura e de estudo, o que nos fez também, e está fazendo muita falta isso hoje, é que a luta democrática que a gente fazia, ela tinha que estar combinada também com valores de humanidades, com os direitos humanos. E é daí que vão surgir as nossas lideranças, que vão levar a pauta de também algumas minorias, não é? Vão levar essas pautas da questão da igualdade racial, a questão de gênero, para além do movimento estudantil, isso sai depois, vão se tornar organizações sociais do movimento social, e o Marcos Dionísio, eu me lembro, foi uma dessas referências que saiu puxando esse cordão, junto com outras lideranças do PT e do Partidão, na área de direitos humanos. Então, nós também fomos uma escola de combinar a luta democrática com a questão dos valores de direitos humanos. Não, é muito importante, inclusive está até o Roberto está aqui colocando, e a gente está realmente fazendo muita gravação com o a gente já fez bastante gravações com o Bosco, com o Juliano Siqueira, com o Luciano, justamente esses movimentos estudantis um pouco mais antigos do que os que foram, né, os que tiveram que sair daqui para poder sobreviver, né? E alguns ainda saíram e ainda foram presos, mas foram os que vieram antes, né? Mas, Hugo, a gente estava falando quando deu um tiltzinho aí no celular, vou pedir só para você aproximar um pouquinho mais só teu celular. Por causa da, como é que está o áudio agora? Agora está jóia. Está chegando melhor. Eu estava falando um pouco que tendo agora fez referência, no PT nós tínhamos muitos grupos, eram diversos os grupos. E hoje ainda continuam como tendências do partido. Então, as alianças, muitas vezes, elas eram... tinha um pessoal do PT que se aliava com a Viração e não se aliava com outros do PT. Então, era muito confuso. E isso era pautado em muita leitura, muito debate, muito texto. Então, é isso que eu estava falando naquela outra oportunidade. Mas sobre esse aspecto da democratização, eu acho que é importante. Está tramitando agora, em 2021, uma legislação aqui na Assembleia Legislativa sobre o processo de eleição direta para reitor da UERN. O Tirol deve estar acompanhando. Nós tivemos agora uma intervenção terrível no Instituto Federal, o professor Arnaldo eleito, e passamos 8 meses, quase 9 meses, com interventores, por conta de autoritarismo no processo de eleição dessas instituições de ensino. E isso é algo recorrente. Quando eu estava mais no dia a dia do movimento, eu lembro que nós tivemos a eleição que produziu a vitória de Genibaldo, com o professor Diógenes conduzindo. E era a lista sextupla. E nós, os estudantes, já participávamos dos colegiados superiores, que era quem votava nessa lista sextupla. E foi muito engraçado essa eleição, porque nós já sabíamos qual era a lista. E sabíamos qual ia ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto da lista. Isso tinha vazado. E aí nós fomos para a reunião dos colegiados superiores, éramos 7 estudantes. 3 do Consune, 3 do Consup, e eu era do Conselho de Curadores, éramos 7. E cada um dos 7 votou 6 vezes na lista sexta. E cada vez que nós íamos votar, nós fazíamos um discurso. Então foram 7
vezes 6, 42 longos discursos, batendo na mesma tecla. Foi engraçadíssimo essa reunião, porque era quase numa capa. A gente se inscrevia, na hora de votar, a gente pedia para declarar o voto. Aí dizia, o terceiro da lista vai ser Lauro Bezerro. Me lembrei que o professor Lauro era o terceiro da lista. Aí Genibaldo vai ser o primeiro da lista. Aí não sei quem, a gente já sabia a ordem. E aí a gente disse, isso aqui é um teatro, jogo de cartas marcadas, nós não aceitamos, tem que ser eleição direta, papapá. Então isso era muito interessante e era muito pedagógico. Porque nós, quando terminamos essa votação, foi no auditório da biblioteca, formou-se um corredor polonês, a gente tem as fotos, uma quantidade imensa de estudantes acompanhou do lado de fora esse processo. Eram 7 estudantes votando lá dentro e uma galera do lado de fora fazendo pressão. As assembleias dos estudantes, nós fazíamos assembleia no Centro de Convivência. Eu me lembro que no dia que foi ser inaugurado o Centro de Convivência, tinha uma feira de ciências, veio o ministro, que na época era o general Rubem Ludwig. Esse cara não conseguiu inaugurar o Centro de Convivência. O Centro de Convivência até hoje não foi inaugurado oficialmente porque nós melamos a festa. Fizemos uma quizumba lá. E, por coincidência, era um dia de chuva, foi muito interessante, muito engraçado até. E era movimento de massa. Tinha uma expressão popular muito forte nas mobilizações de 79, de 80, de 81. Aí emenda com essa conjuntura que Cláudio falou. Campanha das diretas já, a Assembleia Nacional Constituinte, as eleições parlamentares. As eleições de 82 foi muito efervescente na universidade. Moisés era candidato a vereador, ex-presidente do DCE. Sérgio Diebe era candidato. Foi nessa eleição que entrou de Sérgio Diebe, né? Sérgio Diebe era candidato a vereador. E elegeu-se. Né? O PCdoB eu não sei, mas o PCdoB devia apoiar alguém. No caso, o PCdoB atuava dentro do MDB. Era Glênio, candidato a vereador. Era Glênio. Nós lançamos Rubens Lemos para governador. Rubens teve 3 mil votos, porque o voto era vinculado. Você pode votar, tem que votar de vereador até no mesmo partido. O Rubens teve menos votos do que a gente tinha na eleição do DCE, para você ter uma ideia. Eu fui eleito para o DCE em maio de 82. Na eleição do DCE votaram 5, 6 mil estudantes. E quando chega na eleição parlamentar, a gente não conseguia fazer com que aquela base estudantil que nós tínhamos, a votação do Moisés foi mínima. Você falou de uma eleição, Hugo? Você falou de uma eleição que quem foi candidato também nessa eleição foi Crispiniano. Nessa mesma... Isso. Que é quem vai estar no nosso próximo programa. Nosso próximo programa vai ser sobre o Sindicato do Garrancho, com o Crispiniano, inclusive. Então, veja só, a universidade era como ainda hoje, quer dizer, ela reflete a luta política social mais ampla lá fora. Então, mas era de uma efervescência, porque você tinha... eu me lembro que o doutor Roberto Furtado foi candidato. O doutor Roberto senador. Foi advogado. Quando houve o processo da ocupação, os 2 advogados, eu quero fazer esse registro, foram o doutor Roberto e François Silvestre, que o processo da ocupação da reitoria era Hugo Manso Júnior e outros. Era uma lista grande de pessoas que foram processadas, mas o nome que aparecia na capa do processo era o meu. E eu fui depor, a Polícia Federal era ali na Rua Sul, e eu lembro bem, o doutor Roberto e eu dando depoimento, um escrivão tomando numa máquina dessa de datilografia, e tinha uma série de caixas, essas caixas de arquivo morto, sabe aquelas caixas de papelão? Tinha umas prateleiras. Aí, lá para as tantas, François olha para o doutor Roberto, e na frente do delegado, e diz, doutor Roberto, eu acho que o meu nome e o seu estão em todas essas caixas aí. E o próprio delegado começa a rir, quer dizer, tipo assim, ele dizendo, esse depoimento de Hugo vai lá para uma caixa dessa, vai virar um arquivo, porque esse negócio não tem mais sentido e tal. Mas, de certa maneira, a gente era muito pressionado, né? Meu pai era militar da aeronáutica, meu pai era militar meu pai era major da aeronáutica, aposentado. Então, eu encontrei um conjunto de dificuldades. Alguns companheiros do movimento olhavam para mim muito atravessados. Quem é esse branquinho de classe média, filho de milico, que está aqui fazendo movimento estudantil? Então, todos nós tínhamos essa realidade. Moisés era uma outra realidade. Glênio Sá era outra coisa. Eram os caras provados, testados, com larga experiência. Nós éramos meninos jovens, meninas jovens, que entravam na universidade e se jogavam naquele caldeirão efervescente. E era muito bacana, porque nós nos formamos, homens e mulheres, militantes,
profissionais de muita qualidade, né? Modéstia à parte, a nossa geração é uma geração... Se você pegar as pessoas que atuaram nesse período, todas elas se destacaram, todas elas com muita qualidade, com muita firmeza. Você tem Fernando Mineiro, um grande secretário de Estado, que foi produzido politicamente nesse ambiente de residência universitária, de movimentos estudantis, de greves. Antenor fez referência aí a Marco Dionísio. Então, são muitos e muitas. João Emanuel Evangelista, o irmão dele, Celso, que era meu companheiro de curso. Então, são muitos os nomes e as referências que fizeram história nessa cidade, e acredito que isso, de verdade, em todo o Brasil. Só para eu queria só completar aqui uma coisa. Sérgio Guieba, ele foi eleito, a primeira candidatura dele, ele foi candidato em 1976, né? Mas ele se dizia que ele dormiu vereador e acordou suplente, né? Porque nós éramos ainda um regime autoritário, e dizem que na passagem dos mapas eleitorais para a ata final, ele perdeu o voto, né? Mas depois ele assumiu em 80. Agora assumiu. Em 2018 aconteceu algo parecido aqui no Deputado Federal. E ele foi presidente do DACT, se não me engano, do Diretório Acadêmico de Ciência e Tecnologia. Ele era estudante de arquitetura, né? E só completando aí uma coisa importante que o Hugo falou, foi depois, na minha gestão, né, que nós discutimos o novo estatuto da universidade, que era uma coisa que já vinha, né, e conseguimos, durante muito tempo, aprovar, inclusive, as eleições diretas, né, para reitor. Né? Foi uma luta da Durne, do DCE, dos funcionários, então foi uma luta muito grande. Né? Mas nós discutimos tudo mesmo. Eu só quero contar aqui uma história, que uma vez eu estava com meu primo, que era da diretoria do Centro Acadêmico de Direito, Evandro Borges, e o pai dele era professor de Direito, né? E desembargador, membro do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E nós estávamos numa reunião, né, na casa do meu tio, com meu primo, né, eu, o Evandro e um outro, né? E nós estávamos discutindo a conjuntura internacional. Né? E o meu tio, que era muito bem-humorado, ele chega assim, olha, vê a gente discutindo, né? Aí ele interrompe, dá licença, mas Margaret Thatcher e Ronald Reagan que se cuidem. Então, a gente estava lá discutindo a maneira de derrotar Thatcher e Reagan. E nos anos 80 a gente quase acreditou que podia fazer um mundo diferente, né? Assim, acho que era um momento que a gente pensava que o mundo podia ser outro. Só para agradecer de novo, sempre agradecer o pessoal que está aqui, Canidé França está aqui também, mandando um abraço, Tiago Ribeiro Oliveira, Antônio Lisboa, André Gurgel, Carlos Gurgel, Ana Luísa também está aqui, George Câmara também está aqui, Minervino Vanderlei está aqui, Rogério Mamão também, falando que tem boas lembranças desse período, Geraldão, nosso amigo, também está aqui, falando do programa, Jean Varela, Felipe, Naldenir, que é do Ateneu, que é do Memorial do Ateneu, também está aqui, falando que boa parte dessa turma que está aí, que foi junto com vocês, saiu lá do Ateneu, Helison Magalhães, Felipe Lima, Francisca Eupídio, Arlene Barros, então assim, Vivitan, tem aqui uma turma realmente, eu devo estar pulando o nome também, Altiva Gurgel, e todo mundo aqui agradecendo muito desse período e por estar relembrando esse pessoal, né? Mas, Antenor, aí porque dos três aqui você foi o último, né? Então já chegando no período da Constituinte. Na verdade, já tinha sido aberta a Constituinte, né? Estava já no período dos debates da Constituinte, quando você está como presidente, não é isso? Minha gestão chama-se Universidade Agora. A gente pega 85, vai 86, mas como houve uma greve na universidade também nesse período, porque é o seguinte, uma característica até minha gestão é que uma força política não fazia o sucessor, certo? Era sempre a oposição ia ganhando. E eu fui candidato 2 vezes. Numa eu perdi, a gente foi candidato numa chapa chamada da Viração, Vira Brasil. Então era assim,
a gente estava ainda na discussão muito predominantemente conjuntural. Só que nessa universidade agora foi quando a gente introduziu e equilibrou mais a discussão entre os interesses próprios dos estudantes. Então, a gente fez uma chapa bem ampla e foi quando eu ganhei essa eleição por 4 votos. Foi uma eleição disputadíssima. Derrotamos o candidato da corrente do Cláudio, acho que foi a que tirou o 2º lugar, que era o Birajara, se eu não me engano, o candidato. Não, Hermínio Era Brito. Hermínio, o grande Brito, Hermínio lá, o do engenheiro DACT. nosso. Isso, o Hermínio, muito bem. Então, o Hermínio era o candidato, exatamente. E nós ganhamos essa eleição por 4 votos. Você imagine que eram cédulas contadas uma a uma, né? Porque havia um comportamento eleitoral mais ou menos assim, e que tem a ver com essa origem dessas lideranças a que Cláudio e Hugo falaram. O grupo do Cláudio tinha uma grande liderança que saía bem votado já no Centro de Tecnologia. Nós tínhamos uma votação que já largávamos ali no Centro de Ciências Exatas. E as correntes do PT tinham uma grande hegemonia no Centro de Ciências Humanas. Aí daí você ia para os outros centros da saúde, uma hegemonia maior ainda naquele período do grupo ligado a Cláudio, mas as outras a gente ia dividir biociências em ciências. Então, as eleições, você vê, 4 votos determinaram essa minha gestão chamada Universidade Agora, e nós tivemos momentos também que a gente fazia o lado cultural. Eu me lembro que o Cláudio deve lembrar da dele também, de Hugo, mas eu me lembro que na de Christian, a gente trouxe lá do Maranhão, como era o nome daquele artista que também já estava um pouco no esquecimento, aí nós fizemos um show ali na beira da piscina João do Vale. João do Vale, João do Vale chegou para esse show, só Deus sabe como, naquelas condições, tinha tomado todas já, mas esse show aconteceu à beira da piscina, eu me lembro. E na nossa universidade agora, nós conseguimos fazer uma organização de festival de música e poesia muito bacana. Quem abriu esse festival foi até a Joyce, a cantora Joyce, naquela época, que Clara e Ana, tinha aquela música dela muito famosa, e eu acho que até o Wigner foi quem ganhou na parte de música esse festival, se eu não me engano. Então foi muito bacana. E nós tivemos também a oportunidade de fazer Movimento Estudantil show com Carlinhos Lira. Retomamos a questão da Bossa Nova, que também estava ali um pouco esquecido, trouxemos Diana Pequena também, chegamos a fazer shows com ela, tudo para levantar recursos, porque olhe como era a nossa vida de reunião. Além dessas reuniões, dessas campanhas, a gente tinha que enfrentar os congressos da UNE. Em que a gente a nossa força tinha uma hegemonia nesse período todo, desde a refundação da UNE, mas cada congresso desse, essa disputa para levantar recursos, para a gente botar... Aí a estudantada ia de ônibus, aí tinha que ter dinheiro para comer na estrada, era uma confusão, era realmente... Então você imagina que a nossa juventude foi consumida basicamente por esse tipo, quando eu vejo hoje... E assim, a universidade pública... a maior parte dos estudantes que ingressaram na universidade vinham de escolas públicas. Isso dava uma ambiência. Por isso que eu estou aqui com a camiseta, para relembrar os nossos tempos, porque naquela época quem fazia militância estudantil usava camiseta. Era muito emblemático, né? Geralmente as nossas camisetas tinham do Che, outras tinham lemas, frases, né? Então eram assim, momentos de que a gente fazia propaganda também usando as roupas. Então, essa questão das pessoas virem de escola pública, uma vez um amigo meu, Guedes, hoje ele é um juiz, ele dizia, Tenor, veja como o mundo é diferente aqui, vamos fazer um raciocínio. Ele, por exemplo, na época, ele era o filho de um juiz, e eu era o filho de um bancário e de uma dona de casa. Mas ele dizia exatamente, a gente tinha o barzinho do DCE, que era um espaço espetacular ali no setor 1, onde a gente fazia também alguns shows, algumas reuniões. Então, a diferença entre as pessoas, porque exatamente a predominância da escola pública era um negócio... Ele dizia, até nós a gente não vê essas diferenças que tem hoje, os carrões da universidade, a questão da moda, da forma de se vestir. Não, naquela época todos nós éramos muito mais simples. A nossa forma independente muitas vezes de não ser filho de um pai, de uma mãe com melhor remuneração do que o outro, mas havia uma equidade maior, digamos, na forma da gente se vestir, na forma da gente conversar. A maioria usava transporte público, porque também o transporte público foi objeto de muita luta nossa, porque tinha aquele anel viário do campus e a gente teve que brigar muito para a gente melhorar o acesso ali ao campus. Nós temos até um professor, acho que era ligado a vocês, se eu não me engano, que chegou até a ser secretário de transporte municipal na gestão de Garibaldi, porque na gestão de Garibaldi foi aquela experiência da redemocratização das capitais. Então, a primeira vez que já os professores da universidade... E aí começa a universidade, através dos professores, começando também a integrar a questão da gestão. E no transporte público, eu me lembro que a gente teve muitas mobilizações, muita discussão sobre preço de passagem e também sobre acessibilidade
lá no campus. Então, assim, era um mundo que a gente tem saudade quando a gente pensa, porque dava tempo a gente ler um pouco, dava tempo a gente estudar, e a gente não sei como é que a gente terminava os cursos, né? Conseguia dar conta das notas para terminar o curso. Mas, assim, algumas coisas que também fica claro. A gente estudava, né? Exatamente. Estudava, tinha que dar conta. Tinha muita reunião, tinha muito encontro, se lia muito, se estudava muito, mas, por exemplo, aqui, só para concluir, minha colazinha aqui do lado acabou de me falar o nome, era Batinga. Carlos Batinga. Batinga. Mas não, Batinga, mas é o professor Góes. Lembra aí, acho que era Moacir Góes. Não, é o que é Góes. Não, é Moacir Gomes. Não. Eu lembro dele. Ele é um paraibano que veio para cá. Ele era da não, esse era um professor da universidade. Ele sempre foi um estudioso e sempre é chamado para discutir estratégia de transporte urbano, mobilidade. Você está se referindo ao professor Enilson Medeiros, lá da Engenharia Civil. E antes de Enilson ainda tem o outro. Mas Enilson também entrou nessa discussão. Eu vou ver se eu consigo Moacir não é Moacir, mas tem o Góes. A gente vai se lembrando aqui. Aqui somos todos quase sexo, né? Alguns já passaram sexo, ou somos quase... Não, na verdade, hoje não. Hoje a gente já pode separar entre os vacinados e não. Quase todo mundo já foi vacinado aí. Eu não fui ainda, infelizmente. Mas estou pertinho. Eu também, eu ainda não fui. Vou completar 60. O festival Tenho 57. O festival de música que Wigner ganhou foi um pouco antes. Foi na época que nós estávamos ainda na UCE, que foi um festival... Aproxima o seu microfone, Hugo. Foi um festival no Teatro Alberto Maranhão. Não, esse foi outro, Hugo. Esse foi outro. O meu foi aquele assim, que a gente montou na Praça Cívica do campus. O nosso foi na Praça Cívica. Esse foi no teatro. Foi interessante, porque, assim, na época, Wigner foi escolhido o melhor intérprete, e aí ele foi para o Rio de Janeiro e gravou um disco de vinil, interpretando todas as músicas vitoriosas. Ele, como intérprete da música dos outros. Porque não tinha grana para mandar todo mundo e não se gravava aqui em Natal. É impressionante a mudança tecnológica. Hoje você grava com muita facilidade aqui. Mas aí foi Sueldo Soares, Cleudo Freire, foram alguns dos que participaram daquele festival lá no teatro. Foi muito interessante. E esse disco existe, o registro, que era uma parceria do DCE e do NAC, de Arte e Cultura. Que a gente fazia umas parcerias. Era interessante, porque ele brigava muito com a reitoria, principalmente com o professor Diógenes, e Diógenes era o grande mobilizador da época. Quando o movimento estava numa baixa, frio, fazia uma semana, duas, sem nenhuma novidade, e Diógenes dizia uma besteira qualquer, aí a galera ia para cima. O Diógenes ajudava muito nas nossas mobilizações. E, Hugo, e nessa época também... Ele dava um mote das mobilizações. E nessa época também, assim, a universidade não era a parte da cidade, né? Assim, também foi no período que começou também os festivais do Forte, né? Não, a universidade... Aproxima mais do celular. A universidade era o centro da cidade. A universidade é muito importante para Natal. Então, tudo que acontecia... A ocupação da reitoria, nós passamos 6 dias, era a pauta da Tribuna do Norte do Diário de Natal. Então, assim, o movimento sindical ainda era incipiente em 1980. Né? As centrais começam um pouco depois. Então, tudo que acontecia na universidade era muito importante, repercutia muito. Né? E a cidade era pequena, você não tinha Nova Parnamirim, você não tinha... A zona sul de Natal era tímida ainda. A universidade era o foco, era tudo. Então, acabaram aqui, finalmente acharam o nome aqui. Existia a UNP, a UNP que começou. Como hoje você tem um conjunto de jovens universitários que são das universidades privadas. Naquela época, esse aspecto cultural é importante, porque mesmo as pessoas que tinham alguma grana, ao entrar na Universidade Federal, digamos assim, se misturava com a maioria dos estudantes e tinha um comportamento, tinha um jeitão de ser. Do final dos anos 70, anos 80. Então era todo mundo muito parecido. Essa coisa da camiseta como outdoor era, inclusive, a fonte de financiamento nosso para a gente ir para o
congresso da ONU, a gente vendia muita camiseta. Teu som, aproxima mais do celular. Quem produzia camisetas pra gente, o Venâncio fazia uma série, ele tinha uma série que ele fez, que era a série Anistia. Ele fazia anistia para os amores fora da lei, anistia para os vegetais fora da lei, anistia para... E a gente vendia os montes. Quando ele fez anistia para os vegetais fora da lei, uma planta na estampa da camisa, vendeu feito bolo. A galera adorava. Agora vamos, eu queria, Cláudio, eu queria que você também entrasse em outro assunto. Antes disso, depois de tanta conversa, acharam o nome do rapaz, era Ronald Góes. Ronald Góes. Departamento de arquitetura, se eu não me engano, né, Cláudio? Isso, e professor de arquitetura, exatamente, e estudioso do transporte público, né? Isso. Mas assim, então eu queria que você entrasse num outro assunto que até porque a gente já está aqui se alongando, né, e falar um pouquinho sobre o que foi a ocupação do RU, né, a importância do que foi essa ocupação e sabe, o que motivou essa ocupação, o que foi essa ocupação, que foi uma ocupação que parou a cidade, né, ou seja, de repente a cidade começou todos os jornais, você que fazia comunicação na época, né, assim, a TVU cobria muito forte aquilo, a ocupação. A ocupação até hoje reverbera um monte de mitos também que se rondou em cima dessa ocupação, mas o que foi essa ocupação e qual foi essa importância dessa ocupação na hora dos estudantes se identificarem como membros políticos da cidade, né? A ocupação, ela foi em 83, né? Mas o meu grupo político, ele não foi favorável à ocupação na época, né? Ele se colocou de forma contrária à ocupação, não concordava, né? Achava que era preciso buscar outras formas de luta para conseguir, né, a questão do restaurante, né? Mas não tenha dúvida que foi um grande fato político, né? E que terminou se chegando a... Eu lembro que, como muito bem falou o Antenor, né, o reitor na época era uma figura liberal, Genibaldo Barros, não houve uma repressão, né? Eu lembro que Hermano Paiva, na época, era deputado estadual e propôs uma comissão de conciliação, né, da comissão lá da Assembleia Legislativa, com a Arquidiocese de São Paulo. Eu lembro que nós participamos de uma reunião dentro da reitoria, ao lado, né, do arcebispo, né, Donivaldo Monte, né, e eu sei que depois chegou a uma negociação, não houve repressão, né? Houve esse processo lá, eu também fui lá tocar piano na Polícia Federal, né? Meu advogado era Gileno Guanabara, mas depois o processo morreu, né? Se chegou depois a um consenso, a uma negociação. Eu não lembro muito bem, do ponto de vista, o que aconteceu depois em relação ao RU, né? Acho que se conseguiu alguma conquista de evitar uma majoração excessiva dos preços, né? Conseguiu-se... Eu não lembro, eu sei que depois, já na minha gestão, nós conseguimos lá implementar uma série de mobilização e conseguimos uma suplementação de verbas. Na época, o ministro da Educação era Marco Maciel, né? Então, não tenha dúvida que foi um fato político importante, né? Nós começamos nas assembleias sendo vaiados, né? Mas depois, ao longo do debate, se chegou a um consenso da necessidade de desocupar a reitoria, né? E se chegou-se a uma negociação que eu acho que eu posso dizer que foi ao final, né, saímos todos vitoriosos, no sentido de que não houve uma grande repressão, né? Terminou-se o diálogo se prevalecendo, né? Então, acho que foi, não tenha dúvida nenhuma, um fato relevante e que, concluindo, né, acho que conseguiu-se algumas coisas importantes, alguns atendimentos de reivindicações importantes. Mas ainda aqui nos anos 80 eu queria dizer duas coisas, viu? O primeiro festival de música e poesia da universidade foi na gestão de Hugo Manso. Depois, Cristi continuou. E eu lembro que tinha uma estudante de comunicação, colega minha, mas que era ligada ao PT, né? E ela dizia, quando eu fui eleito, disse, Cláudio, você, pelo amor de Deus, não vá interromper o festival de música e poesia, só porque começou na gestão de Hugo. Eu disse, não, mas é claro que não. E nós fizemos a terceira versão. Não, né? E a gente tem, por exemplo, aqui, José Ivan Pinheiro, falando que quem ganhou o festival de música foi Carlinhos Moreno, de Punhaú.
Porque foram pelo menos três festivais. Eu não sei se depois Não da gestão teve. A nossa da Universidade agora também teve, que é isso que eu falei. Se eu não me engano, nessa última edição, o Wigner voltou a ganhar o festival. Eu deixei a universidade em 85, né? Eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura de Natal com Gileno Guanabara. Depois de Antenor, ainda teve aqui, eu quero fazer menção, né? Porque a nossa luta continuou, né? Ion Andrade foi depois eleito presidente do DCE, né? Era estudante de medicina, ligado na época ao Partidão. E, salvo engano, eu não lembro bem, eu acho que eu saí do Brasil em 89. Acho que é Alexandre, não? Alexandre Mota. Porque aí, Cláudio, que vai se iniciar o ciclo da força pela primeira vez reeleger. Foi Ion e acho que depois com Alexandre, certo? Exatamente. E, enfim, eu quero falar de outra coisa aqui. Deixa eu dizer a vocês o seguinte: as calouradas, né? Sempre fazíamos a calourada. E olha, eu tive muita falta da calourada. Quando eu fui estudar na República Tcheca, eu imaginava que eu encontraria lá, né? Eu fui estudar artes gráficas e primeiro eu estudei um ano no Centro de Línguas Tcheco, né? E eu esperava, assim que chegasse, participar de uma calourada. Afinal, né? Era um país, não é, que as coisas já estavam organizadas. Nós enfrentávamos uma ditadura, né? Os CAs não eram legalizados. Quando nós fundamos o CA de comunicação, né, Berílio Vanderlei, em 82, se não me engano, o CA não era legal, a gente sobrevivia. Por não ser legal, ele não conseguia receber verba da Pró-Reitoria Estudantil. Era uma ginástica, né? Só o DCE e os ideais, né? E em que pese nós tivemos um bom diálogo na época com o reitor Genibaldo Balto, e mesmo na administração de Daladier, depois, nós tínhamos um pró-reitor estudantil que foi muito aberto, né, de bom diálogo, foi Jaime Mariz, né? Mas mesmo assim, nós não tínhamos estrutura, mas nunca deixamos de fazer calouradas do DCE, de fazer, né, de integrar a estudantada. E depois, quando eu cheguei em Braga, eu senti falta, porque eu não vi essa efervescência que nós vivíamos e fizemos, mesmo em condições absolutamente difíceis, né? Então, eu acho que esse é um grande mérito, né? Modéstia à parte aqui, né? Mas de todos nós, né? De não deixar a peteca cair, né? Com toda a dificuldade, sem dinheiro, sem estrutura, sobre alguma repressão. Já estava num período de abertura, de redemocratização, mas ainda havia no aparato o aparato repressivo, né, nos órgãos de informação, né? Tanto é que, em 83, eu lembro que, logo após as eleições, Hermano Paiva, que era deputado estadual, ele viajou a São Paulo para participar de um congresso, né, de tentativa de legalização do PCD e foi preso, todo mundo foi preso, né? Eu me lembro que eu estava assim no Jornal Nacional, em casa, e quando o Jornal Nacional abre, diz, né, comunistas são presos tentando organizar o PCB, né? E aí aparece um monte de velhinhos, Giocondo Dias, Moisés Vinha, né, tudo velhinho ali. A minha mãe diz, puxa vida, esses caras tão velhos não têm vergonha de serem comunistas. Eu disse, mas esses que são os bons. Não deixam de lutar pelo povo. Duas coisas importantes. Por exemplo, Antenor falou que vocês passaram o Jevus Salimari aqui na UFRN, e Jevus Salimari tem um problema gigantesco na Bahia, que isso é história para um outro programa, né? Que foi também lá quando teve, acho que foi talvez a última ação do PCBR lá na Bahia, que o pessoal foi preso, e foram presos justamente porque passaram esse filme. E Carlos Nascimento, ele tem todos os recortes de jornais da época da invasão. Sim. Porque isso é importante, isso é importante registrar. Carlos Nascimento está aí, eu já vi até Canidé também, que foi da geração entrou, e Cláudio, quem está mandando um abraço para você é Luiz Marinho, que foi seu contemporâneo, hoje é o Procurador-Geral do Estado. Muito bem, um abração para ele. Isso que Carlos Nascimento Christian me disse que... Eu disse, Christian, até pela idade, vamos lembrar de algumas coisas. Ele disse, Antenor, eu fui pesquisar nos documentos do setor de inteligência da repressão, porque a documentação realmente do movimento estudantil nós deixamos muito a dever. A gente fotografou, acho que insuficientemente, a gente documentou, embora todas as nossas gestões tivessem jornais, cada gestão tinha seus jornais, quer dizer, tinha as cartas-programas, que era nosso contrato com o eleitor, e depois disso você fazia aquelas edições do DCE, do jornalzinho do DCE. Então, nós dependemos hoje de estudiosos como Carlos Nascimento e outros pesquisadores, porque as gestões mesmo
os arquivos mesmo do DCE eram bastante precários, né, do ponto de vista da gente ter uma estrutura para organizar. Então, por isso que essa figura, o Carlos Nascimento, é muito importante, porque ele, junto com outros, acredito que deve ter alguém ligado ao PT e também a vocês, do Partidão, Cláudio, que cuidou de guardar um pouco a documentação e as fotos. Não, assim, também está aqui, por exemplo, está aqui Antônio Linhares, Carlos Magno, Danila, lá de São Paulo, também daqui, Cajá, Edival Cajá, também lá de Pernambuco, também está aqui assistindo essa live com a gente, o que só deixa a gente... Cajá era uma referência imensa naquela época. Todo é até hoje, né? Até hoje ainda está lá na ativa. Né? Então, assim... Mas olha, Rômulo, eu queria só dar uma palhinha sobre esse período. Mais perto. Fale mais perto do celular, que seu som está um pouco baixo. Sobre a ocupação da reitoria, como o Cláudio falou, o movimento ele começou nas residências, principalmente aqui do campus, por conta de aumento de valores do bandejão e qualidade. A comida era muito ruim. Então, vez ou outra, quando nós estávamos no restaurante, aparecia uma cabeça de galinha, aparecia uma coisa errada lá no bandejão, e a turma batia talher. Então, quando se começava a bater talher no bandejão, era sinal de movimento pesado que vinha por aí. Então, batia talher, era um barulho horroroso, que aquelas bandejas de metal, e a turma batia o talher com muita força. E o movimento ele se deu a partir foi deliberado de uma forma muito anárquica, né? Então, a própria diretoria do DCE à época, que era o CRI, instituídos por um comando de ocupação. Quando nós deliberamos no auditório pela ocupação da reitoria, foi eleito um comando de ocupação. Chamada comissão de alto nível, né? Essa comissão de alto nível, que foi muito interessante. Eu tenho uma sorte, porque quem fotografou tudo foi Eugênio Pacelli, que chama Eugênio Meio Quilo. Eugênio, meu eu tenho ele me deu algumas fotos dessas. Eu fiz até uma exposição quando eu era vereador. A gente fez uma exposição dos 20 anos da ocupação, no ano de 2000, e a ocupação foi em 89, 84. A gente fez em 2000 e pouco uma exposição com essas fotos. E tem a foto de Donivaldo. A comissão era Geraldo Melo, Donivaldo Monte, Garibaldi Filho, Jaime Maris, que Cláudio fez referência, estava representando o reitor. O reitor não foi, a reunião foi feita na reitoria. E nós temos estávamos eu, Mineiro e Christian. Christian era o presidente do DCE e eu, Mineiro, representando esse comando. E o dia nasceu, o sol nascendo ali, a gente no gabinete do reitor, e o sol nascendo ali por trás das dunas, a gente tem algumas fotos dessas. Passamos a noite toda em negociação para desocupar, porque, na realidade, eles queriam que a gente se desocupasse na madrugada. E aí a gente esticou a negociação, esticou a conversa, porque, simbolicamente, nós tínhamos que sair da reitoria quando começassem as aulas, que tivesse gente na universidade. Então, nós passamos... a negociação por volta da meia-noite e 2h da manhã já estava encerrada. Mas nós fizemos todo um processo, porque a gente só saiu de dentro da reitoria tipo 8 da manhã, porque a gente fechou a negociação e fomos fazer a assembleia com os estudantes para aprovar, esperando que os estudantes que não estavam dormindo na reitoria chegassem, porque o movimento ele tinha assim, essa característica de ser muito aberto, muito democrático, no sentido de ouvir as pessoas. Então, foi um processo muito rico. Para vocês terem uma ideia, quando nós saímos da reitoria, houve uma entrevista com o Daladier, era o vice de Genibaldo. Genibaldo era o reitor, Daladier era o vice, e depois Daladier se elege como reitor. E tem uma declaração de Daladier nos jornais, eu acho que na Tribuna, da época, que ele é perguntado como é que ele encontrou a reitoria. E aí ele diz, encontrei mais organizada do que quando saí. Isso está registrado, né? E no inquérito todo ele sentiram falta, Cláudio, você que deve ter trabalhado naquelas máquinas, você lembra aquela máquina IBM que tinha uma esfera? Sim, a máquina elétrica. 2 esferas. 6 dias dentro da reitoria, eles conseguiram identificar a falta de 2 esferas de máquinas IBM, que segundo os dados, sumiram 2 esferas
de Macri mesmo. Quer dizer, foi um negócio assim, muito organizado, eram 800 pessoas que passavam lá. A gente tem muito registro fotográfico, principalmente essas fotos de Eugênio. E aí o seguinte, uma coisa importante é sobre a questão tática dessa ocupação, porque Cláudio até lembrou que a corrente deles tinha alguns senões sobre essa ocupação. Imagina a gente que presidiu o DCE em minoria com as forças que apostavam em certa radicalização, porque diferente dos que eram mais maduros, existiam sempre aqueles que tinham uma ligação direta com os estudantes de residência universitária. Então, existia aqueles que queriam demorar mais na ocupação. Então, foi preciso assim, muita maturidade realmente do movimento estudantil para a gente sair sem máculas realmente como um movimento. E o que fez isso foi a tática ampla. Por quê? Porque nós conseguimos tirar a discussão do valor do valor da refeição do restaurante universitário e do corte que estava dirigido para as verbas de restaurante daqueles usuários do restaurante. E no caso dos residentes universitários, eles precisavam de todas as refeições. Os estudantes, a maioria que usava o restaurante, usavam sobretudo no intervalo do primeiro para o segundo turno e aqueles que iam para a noite. Mas o pessoal de residência dependia daquelas 3 refeições lá no restaurante. E graças à forma como foi conduzida a ocupação, é que mesmo aqueles que não eram usuários do restaurante universitário, com as passeatas que se faziam dentro dos setores e os debates que se faziam dentro dos setores, foi se entendendo que era um problema de todos, que era um problema de corte de verbas. Então foi aí que a gente conseguiu que não fosse uma luta por isolacionismo, como correria um risco apenas para aqueles usuários do restaurante. Então foi uma coisa também de muita maturidade, de muita capacidade das lideranças do movimento estudantil naquela época, que eu acho importante aqui resgatar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu queria só fazer algumas coisas. Primeiro algumas eu preciso mesmo fazer, que é falar que esse programa a gente conseguiu viabilizar através da Lei Aldir Blanc, que foi gerido pela Fundação José Augusto, que é um órgão do governo do Estado, através da Secretaria Especial de Cultura e do Ministério do Turismo e do governo federal, por uma lei aprovada no Congresso pelos nossos deputados e senadores, a gente conseguiu viabilizar esse programa. Né? Mas eu quero começar aqui, infelizmente, começar uma rodada de agradecimento, porque a gente precisa terminar esse programa. Marlúcia está lembrando que no próprio livro de Justina Ivo sobre o movimento estudantil não tem fotos e documentos. Então, assim, de repente, já um legado que esse programa faz é conseguir juntar o pessoal e, de repente, a gente conseguir concentrar essas fotos, porque é importante para a história, para a nossa história, poder, né, registrar isso e contar essa história. A gente tem aqui um monte de estudante, um monte de gente que está hoje no movimento estudantil, que está hoje brigando. Eu acho que Gork está não sei se está na chapa ou se já ganhou a eleição. Não sei que está tendo uma eleição aí também, do diretor acadêmico da turma do Gork, e é importante esse legado para eles saberem o que já foi feito atrás, como é que já foi feito atrás, né? Gork, que é amigo, na minha opinião, da menina mais inteligente que tem no Rio Grande do Norte, né? Por acaso a minha filha, mas Quem é a filha dele? Mas assim, vai nominar a menina, não? Não, é só porque eu acho ela realmente um pouco mais inteligente que os outros. Nada pessoal. Só uma coisa, viu? O Crispiano Neto, ele que é atual presidente da Fundação José Augusto, ele foi eleito vereador em Mossoró em 76, se não me engano. E eu queria aproveitar isso que você falou para dizer que Davi Leite e Crispiano Neto vai estar no nosso próximo programa, que é sobre o Sindicato do Garrancho e todo o movimento de esquerda que houve lá em Mossoró. Então, assim, eu acho que é outro resgate histórico que a gente precisa fazer. A ideia desse programa é fazer resgate histórico, quase não sai a palavra. Porque, assim, eu sou paulista, moro aqui há 12 anos, mas quando eu chego aqui em Natal, uma coisa que me chama muita atenção tem muita história e tem pouca gente falando sobre essa história. Né? É como se tudo aqui tem que ser sempre vanguarda, sempre vanguarda. Tudo bem, Natal é vanguarda, o Rio Grande do Norte é vanguarda de muita coisa. Eu como historiador, eu tenho esse entendimento desse vanguardismo todo que existe aqui no Rio Grande do Norte, acabei de fazer um roteiro sobre Nízia Floresta, que, na minha opinião, é a maior mulher, uma das maiores personalidades que já houve nesse estado. Sobre vanguarda, é importante que aqui, que quem for falar também lembre alguns nomes, por exemplo, a questão da mulher.
Porque a questão do empoderamento da mulher é muito importante. E naquela época também se existe que era um movimento estudantil predominantemente masculino. Nós mesmo rompemos isso na Uni com a eleição de Clara, a primeira presidente, e depois seguida de Gisele. Mas nós tínhamos, por exemplo, eu me lembro que na DUNE, acho que a primeira foi a Marília, não é? Que a gente tem que relembrar que já é falecida também. Acho que falaram aí que a professora Marluz está participando, sempre foi uma militante também. Brasília. Então é bom a gente ir lembrando de todas essas mulheres que tiveram uma participação no movimento de professores. A Dulcileda, que era uma histórica militante do movimento dos servidores, não é? E eu me lembro na nossa chapa, tinha Ana Marques, estudando também para a gente registrar a importância de Ana Marques, tivemos Ceissa Fraga na parte de exatas. Então, eu me lembro de Gilca Pimentel, né? Gilca sempre foi também, acho que veio da geração ainda de Moisés. Então, vamos... do Carmo, né, Cláudio, ligado a vocês, né, que hoje é dermatologista. Sim, então, não, assim, tem muitas mulheres. Então, citando um pouco, lembrando dessas companheiras mulheres, né, que foram também muito importantes no movimento estudantil, apesar de ser, como é a própria da estrutura da sociedade brasileira, um movimento de predominância, como tem no movimento sindical e no próprio parlamento, ainda predominância masculina. Só lembrando que em 1928 foi aprovado no Rio Grande do Norte o voto feminino, antes da Constituição de 1934. Não, e mais, assim, eu acabei de escrever o roteiro sobre Nízia Floresta, 1810 ela nasce, né, e vai morrer Câmara Cascudo dizia o seguinte: quando vocês perguntarem a você de onde você é, você responde assim: modéstia à parte, eu sou de Natal. Ou do Rio Grande do Norte. Então, a terra de Nízia Floresta. Eu acho que Marluz está lembrando aqui também de Marília. Marília foi outra pessoa importante. Marília, que eu acho que foi a primeira presidente da DURN, se eu não me engano, da associação, que era da pedagogia, não era? Da educação, melhor dizendo. Acho que era. Mas, assim, eu quero agradecer demais a presença de vocês. A gente teria aqui conversa para aproveitar que o Hugo voltou agora, a gente teria conversa aqui de ficar horas e horas e horas conversando. Eu sei que isso daria vários programas e, de repente, está aí para a gente poder, de repente, gravar isso tudo e montar alguma outra coisa maior, procurar alguma coisa a mais. Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês. Assim, na verdade, eu acho que vocês, de alguma maneira, inspiram toda essa geração que tá hoje aí tentando fazer alguma coisa, e esse programa deixa para que eles saibam que, se eles estão podendo falar hoje, é porque lá atrás vocês também já falaram um pouco, né? E já fizeram, então, fazendo bastante ainda, né? Ou seja, Antenor tá ainda na gestão, Cláudio desenhando brilhantemente ainda aí pra gente. Vamos lembrar os vices. O meu era Carlos Roberto, da psicologia. Lembrem vocês dos vices. O meu vice era Ion Andrade, que depois se tornou presidente, né? Professor Alípio Filho, professor doutor Alípio Filho. E o meu vice, quando fui presidente do DA Chinchila, é Carlos Nascimento. Olha aí. Não, se você pegar as diretorias, Antônio, você vai ver a quantidade de pessoas que continuam fazendo atividades, entendeu? Tinha um termo que a gente usava, um termo horroroso, que me passou agora pela cabeça, que era a história do desbunde, né? O fulano desbundou. Né? Largou a luta, né? Mas obrigado, Hugo, obrigado. Vou dar uma rodada para a gente poder concluir esse vídeo aqui, que já está chegando 1h30 já de live, porque senão a gente vai se estendendo aqui, e tem muito assunto, assim, daria um programa com cada um, com certeza, a gente teria um programa para cada um. Então, eu quero que cada um possa agora fazer suas considerações finais. Posso começar? Só agradecer a todos vocês, ao pessoal que está aí no canal. Divulguei para muitos amigos, amigas, inclusive pessoas de fora de Natal, para entrarem. E a vantagem é porque fica gravado. Então, quem não entrou ao vivo pode assistir depois e fazer as críticas e se inspirar na parte positiva. Mas só para nossa alegria, entre pessoas que entraram e saíram, já são 240. Muito bem. Eu vou me despedir também, não é? Agradecer o convite, lembrar que essa luta, né, ela foi muito importante, mas eu vou puxar a brasa para minha sardinha. Eu acho que
a ideia de uma frente, né, que reúna os setores democráticos continua na ordem do dia, né? Afinal, nós precisamos defender as instituições democráticas, né, diante de um ataque, né, aí que nós estamos vivendo hoje, né, de um governo autoritário, né, de um governo que representa um atraso na sociedade brasileira, né, e nós precisamos unir, né, as forças democráticas para a defesa do Estado de Direito no Brasil, né, e a defesa da vida. Nós estamos aí com mais de 350 mil, né, pessoas mortas e precisamos juntar a sociedade brasileira para superar, né, essa situação que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Nós temos aí uma CPI da pandemia que espero que apure, né, com rigor, né, e dizer, eu pessoalmente sou favorável ao impeachment, né, diante do turbilhão de crimes de responsabilidade promovido pelo atual presidente da República, né? Então, acho que essa nossa luta, a luta da frente democrática, né, dos setores democráticos, continua na ordem do dia. É isso aí. Grande abraço. Veja bem, quis a vida que hoje, inclusive, Cláudio, dentro dessa linha da questão democrática, é o dia do golpe que tirou a primeira presidenta eleita do Brasil, Dilma Rousseff. E as consequências da interrupção do processo democrático, ela é eleita no que gerou de todo esse passivo que o Brasil vive hoje. Um passivo já de mais de 300... Nós estamos caminhando para os 370 mil mortos no Brasil, quer dizer, as estimativas é que passaremos de 500 mil. Então, é uma catástrofe que realmente essa CPI haverá de atribuir responsabilidade, porque não é possível pensar que, sob tantos cadáveres, isso tenha acontecido espontaneamente. Há responsabilidades a serem apuradas, sem dúvida nenhuma. E os retrocessos, nós que viemos do movimento estudantil, quantos retrocessos na área dos direitos sociais, do direito dos trabalhadores, direitos sociais, agora mesmo lançando aqui pelo governo o programa RN Chega Muito, para chamar a sociedade a contribuir em solidariedade à fome que voltou ao Brasil com muita força, nos últimos 3 anos tem se intensificado, e agora com a pandemia isso explodiu. Nós tivemos o desmonte de todas as políticas que estão relacionadas à questão alimentar no Brasil. Os conselhos foram desmobilizados, então é uma desmobilização da organização que nós lá atrás, quando discutíamos a Constituinte, porque a concepção de conselhos, de políticas públicas estão assentadas nos enunciados principais da Constituição. E foi ali que o Estado Democrático de Direito foi se desenvolvendo e nós chegamos à primeira experiência da redemocratização depois com Lula, onde essas políticas puderam ter alguma efetividade. E aí nós tivemos a interrupção disso e estamos pagando um preço caríssimo. E, portanto, a saída também tem que ser de muita união. O que Cláudio levanta, eu acho que todos nós aqui vamos ter consenso. Nós temos que unir o Brasil, porque se o retrocesso foi no campo do Estado de Direito, portanto, atinge a questão democrática, e a questão democrática está imbricada com as questões dos direitos sociais, e mais do que isso, nós tivemos agora retrocessos civilizatórios, porque também se trata de um governo negacionista, um governo que não reconhece a ciência, e um governo que traz a teocracia para dentro do Estado, que é uma coisa perigosíssima. Então, nós que temos que entender que o Estado laico foi uma construção do Estado moderno, e que agora nós vivemos momentos como ter um representante da AGU fazendo sustentação no Supremo Tribunal Federal como se nós fôssemos um Estado teocrático. Então, são dias muito difíceis e que é preciso unir forças, como diz Cláudio, para a gente pensar que ninguém sai sozinho dessa crise. Nenhuma força política terá dividendos positivos se os democratas, os progressistas, os patriotas, os verdadeiros, no caso, patriotas, não derem as mãos para a gente isolar essa concepção negacionista responsável por um passivo tão grande de mortes. Além das mortes, as sequelas que vão ficar após dessas mortes, porque as famílias enlutadas e também muitas doenças psiquiátricas advirão desses que sobreviveram à doença, as sequelas. É um passivo econômico, porque a nossa economia está destruída, inviabilizada. Aqui mesmo nós estamos socorrendo os artistas, que essa área de eventos, os artistas, é uma das áreas mais sofridas, e ainda bem que teve essa lei Aldir Blanc, que a gente aqui conseguiu com muita transparência. Mas vamos ter que, viu, Cláudio e Hugo, vamos ter que, nós vamos ter que judicializar para que o governo federal, que não fez a sua parte, não fez seu dever de casa, prorrogue a vigência para a gente continuar salvando um pouco os artistas, porque o recurso está disponível e dentro de uma visão burocrática, o governo que não enfrenta isso, nós não temos um mecanismo para prolongar esse programa. Então, estamos entrando
em discussão no Supremo, peticionando, e outros estados já fizeram, para poder manter uma ajuda aos nossos artistas, aos nossos de eventos, o pessoal que trabalha com eventos. Aqui mesmo você está vendo como foi importante. Nós temos notícias que eles podiam ter dito de artistas nossos vendendo os instrumentos musicais, se desfazendo das suas coisas mais íntimas do ponto de vista da construção e da concepção e da construção da arte. Então, é um momento de solidariedade que nós temos que ter, e eu quero dizer que sou um homem privilegiado por ter tido na companhia de vocês aquela experiência do movimento estudantil dos anos 80. Quem viveu aqueles tempos tem que se dedicar muito ao povo, porque ali foi uma grande escola para nós nunca abandonarmos o povo nos seus momentos mais difíceis, como é agora, esse momento que o povo brasileiro vive. Eu quero agradecer muito, muito, muito o que vocês estão falando aqui, toda essa experiência que a gente teve hoje, e falar, Antenor, que nessa pandemia o único ponto de lucidez que existe é a cultura, porque está todo mundo morrendo, está todo mundo perdendo parente, está todo mundo num desgoverno federal gigantesco, contra a vida, e o único ponto que a gente tem para poder sair um pouco dessa realidade triste que a gente está vivendo é a cultura, são os filmes, é a música, é a literatura, né? Novamente a cultura salvando, como sempre fez. Agradeço de novo em nome da DESCAF tudo isso que a gente está fazendo aqui. De antemão já falo, olha, todas essas fotos, se vocês quiserem centralizar, né, a gente está à disposição, de repente, para juntar tudo isso, e, né, quem quiser mandar foto dessa época, mandar a lembrança desse período, e de repente a gente distribuir, socializar esse período, que foi importante para o Rio Grande do Norte, foi importante para o Brasil, né, porque daqui também se foi para os congressos, e nos congressos também se opinava, também se falava muito, né, então eu quero agradecer demais aqui 3 amigos que participaram dessa live, acima de qualquer coisa, e são pessoas que eu sempre, quando precisei conversar, cheguei, conversei, e sempre se disponibilizaram a conversar, ou seja, nenhum dos 3 aqui nunca se negou a conversar com ninguém. Então, acho que o Rio Grande do Norte tem só a agradecer com os 3 presidentes de DCE que vocês foram. Quero agradecer demais a presença de vocês, e semana que vem a gente está de novo, agora para falar do Sindicato do Garrancho, que é outra história que não pode ficar esquecida nesse estado. Obrigado. Muito bem. Abraço. Prazer, abraço. Cláudio, reencontrá-lo. Prazer meu, abraço. a todos vocês. Abração. Aí, Netinho. É isso aí. Abração.